Olha, gente, hoje eu estou recebendo a doutora Adriana Brito. Ela é biomédica, especialista em dermatofuncional e fundadora do método Bioestril, tratamento das estrias. Doutora Adriana, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver esse podcast em qualquer horário. Seja bem-vinda aqui, prazer te receber. Igualmente, Miquel, quero te falar que é uma honra estar aqui. Muito grata pelo convite, muito bom mesmo. Maravilha. Adriana, eu quero que você comece falando aqui um pouco sobre a sua história, né? Quem é a Adriana, a doutora Adriana? Sempre que as pessoas começam a assistir um podcast, eles querem saber a história da pessoa para poder se conectar. Então, fique à vontade aí para falar a sua história para nós aqui, contar a sua história. Bacana. Então, Miquel, eu sou a doutora Adriana Brito, sou biomédica esteta, mas a minha história não começou hoje, né? Já são 7 anos de carreira. Então, tudo começou quando eu fui mãe. Então, eu fui mãe aos 23 anos. E eu sempre fui muito magrinha, Miquel. Na época que eu me engravidei, pesava 50 quilos. E aí, interessante, porque assim, ela tá falando aqui pra gente que tudo começou aos 23 anos, quando foi mãe. Não sei se você notou aí, eu fazendo a apresentação dela aqui, mas ela é fundadora do método Bioestril. E aí, partindo desse pressuposto aqui do método Bioestril, você vai entender a história dela a partir de agora. Vamos lá. Exatamente. Então, como eu disse para vocês, eu fui mãe aos 23 anos e na época eu era bem magrinha, eu pesava 50 quilos. E eu engordei 33 quilos, Miquel. Eu cheguei a pesar 83 quilos e fiquei, com bastante sobrepeso. E junto, com a minha gestação, na fase mais importante da minha vida, veio as terríveis estrias. Então, no meu 7º mês de gestação, eu comecei a ter estria no corpo inteiro. Então, o meu sonho foi meio que frustrado. Então, meu sonho era ser mãe, só que as estrias, querendo ou não, me incomodavam muito. Sim, sim. Na época, eu cursava o 5º período de farmácia. Então, eu já entendia um pouquinho, sobre pele, sobre fisiologia. E aí, quando a minha filha nasceu, eu fiquei com o meu corpo terrível, muita estria mesmo, na mama, no abdômen, enfim, estria no corpo inteiro. Cheguei a procurar por mais de 6 profissionais. Aqui, na época, eu morava em Goiânia, então busquei os melhores profissionais dentro da área da saúde, enfim, na área da estética também. E eu não encontrei nenhuma solução. Só que eu sempre fiz dos meus problemas a minha solução. E aí, depois de passar por vários processos, porque não é fácil, só quem tem estrias sabe o quanto isso incomoda. O que é que provoca as estrias? São várias causas. No meu caso, foi a alteração hormonal, porque eu já estava gestante, e o excesso de peso. Então, eu engordei 33 quilos. Entendi. E aí, o tecido não suporta onde abre as estrias, né? Sim. E aí, depois de ficar muito mal, no quadro de depressão, eu busquei. Falei, gente, não é possível, que toda mulher que tem estria morre com estria, porque o último momento que eu tive ali com um profissional, ele falou, olha, melhor você aceitar as suas estrias. E eu lembro como hoje, Miquel, eu saí com o bebê conforto, cheguei até meu carro, eu cheguei em lágrimas. Na época eu tinha um Uno Way, era o carro que eu tinha. Sim. Eu falei, gente, não é possível, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, sem tantas condições, eu falei, vou vender meu carro. Vendi o meu carro e eu investi tudo em treinamento. Olha Na só. época eu fui para o Rio de Janeiro, eu participei dos melhores congressos no Rio de Janeiro, fui para Brasília, para São Paulo. E aí foi quando eu entendi que estria era um tipo de cicatriz. Eu falava, poxa, se estria é cicatriz, então tem tratamento. Sim. E aí, na época, 7 anos atrás, não tinha tantas informações como hoje, era um pouco mais restrito. E aí eu falei, poxa, então vamos lá. Fui em busca e aí desenvolvi um método que, na época, o primeiro acesso que eu tive sobre o tratamento das estrias chamavam micropuntura, porém era algo muito, muito vazio, faltava muita informação. E aí foi quando eu me dediquei dias, noites e fui buscando estudo cada vez mais até migrar para a área da saúde, porque, na verdade, eu sempre achei que eu fosse ter drogaria. Então, eu trabalhei por mais de 6 anos em drogaria, sou suspeita em falar que eu amo o ramo de farmácia. Cheguei a estudar farmácia, até o 5º período, e aí eu tive a necessidade de migrar para a estética, já que eu iria trabalhar na área da estética, me graduei em estética. É porque a estética, acredito que você foi para lá por uma dor, né? Assim, exatamente. Ela te buscou e te fez você ampliar seu horizonte na área de conhecimento da estética, né? Exatamente. Na verdade, eu fui... Se dedicar mais, mas eu talvez. nunca saí da farmácia, porque eu faço uma estética de dentro para fora, então tá tudo muito relacionado, Sim. Então, eu me graduei em estética, por questão mesmo de legislação e um monte de coisas, não sendo suficiente. Concluí agora também a minha 2ª graduação em biomedicina, então sou graduada em biomedicina também. E depois disso eu não paro, agora estou finalizando também o curso de farmácia, porque faz toda a diferença, estética de dentro para fora. Sim.
Mas tem cura? Afinal de contas, assim, tem muita gente que com certeza está assistindo a gente agora e se perguntando assim, e aí, doutora Adriana, estrias tem cura? Há uma solução para esse mal que tanto atinge as mulheres, aí mexe muito com a autoestima, né? Com a mente, com tudo. Tem cura? Como é que funciona? O que acontece, Miqueias? Na verdade, não tem cura porque a estria não é uma patologia. Então, a estria não é uma doença, né? Sim. Na verdade, a estria é uma cicatriz. Sim. Então, a estria tem tratamento. E o que acontece? Como as pessoas, durante muitos anos, veio com um tabu que a estria não tinha tratamento, então acabou que as pessoas não buscavam tanta solução. E tanto é que, no século XXI, quando eu busquei conhecimento, quando eu busquei sobre o tratamento, pouco se falava sobre tratamento de estria. Hoje isso já não é mais uma realidade. Existem alguns métodos aí no mercado, né? O mercado está em expansão, mas o que mais ocasionou, no caso, justamente isso acontecer, foi a crença que a estria não tem cura, porque as pessoas acham que a estria é uma patologia, enquanto, na verdade, a estria é uma cicatriz. Então, ela tem melhora e o resultado é sensacional. Desde a primeira sessão, o resultado é incrível. Muito bem. Estou conversando aqui com a doutora Adriana, que é biomédica, especialista em dermatofuncional e fundadora do método Bioestrio, tratamento das estrias. Me conta um pouco aí sobre o método Bioestrio. Como foi que você chegou a esse nome, a esse método? Certo. Conta um pouco para nós aí. Então, depois de estudar bastante, né, sobre o que eram as estrias, como que surgem as estrias, quais são os fatores, e são vários fatores, é importante vocês saberem que tem a questão hormonal, tem a questão endócrina, são vários fatores que podem ocasionar as estrias. E aí foi quando eu comecei a entender que existia vários tipos de estrias. Então, a gente, né, tem a estria rubra, que é a estria recente, tem a estria alba, então são vários tipos de estria. E aí eu comecei a estudar sobre cada uma delas e fui entendendo que tinha como eu tratar essas estrias. E aí eu cheguei até esse método, como eu te disse, né, no primeiro momento, que seria necessário reconstruir a derme. E aí tudo começou a partir que eu entendi que o processo era uma reconstrução. Tanto é que a gente tem um produto exclusivo, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse produto que é sensacional, sem ele, na verdade, não flui. Então foi quando eu cheguei nesse tratamento. E aí a gente desenvolveu esse nome Bioestrio, que bio vem de vida, e estrio de estrias, né? Então foi revivendo a pele, bio de vida e a estria de tratamento das estrias. E foi quando a gente desenvolveu o método Bioestrio, tratamento das estrias. E que, graças a Deus, hoje eu tenho conseguido ajudar muitas mulheres. Já atendeu quantas mulheres hoje, usando essa técnica, esse método? Olha, eu já atuo na área da estética há 7 anos com esse método. Então, são centenas mesmo de mulheres que eu já ajudei. Então, antes, né, eu tinha uma clínica exclusiva aqui em Goiânia. Eu já atendi pacientes do Rio, de São Paulo. Hoje eu sou muito feliz porque, além de ter, né, os polos onde nós fazemos os atendimentos, esse método hoje eu consigo repassar ele para centenas de mulheres. Então, hoje eu tenho licenciada na Suíça, eu tenho licenciada em Portugal, tenho licenciada também na Espanha, e a tendência é só aumentar cada vez mais. Então, só para me entender melhor, existe uma mulher agora nos assistindo, nos acompanhando e falando assim, eu desejo conhecer esse método para aplicá-lo em outras mulheres. Você tem esse método editável e ensinável para essas mulheres? Na verdade, hoje nós temos esse método já disponível, né, nas plataformas digitais como da Hotmart, onde eu consigo ajudar mais mulheres. O que aconteceu, para você entender um pouquinho? Quando eu comecei a atuar nessa área, que eu vi o quanto o mercado ele era promissor, e não foi nem tanto pensando em questão financeira, mas quando eu senti na pele o quanto ter estria machuca, o quanto ter estria dói. Sim. Eu chegava ao ponto de não querer vestir um biquíni mais, eu chegava ao ponto de nunca querer ficar exposta a uma luz, por exemplo. E eu falei, poxa, eu preciso de ajudar mais pessoas. E aí foi tão engraçado que quando eu comecei, eu falei, gente, será que vai dar certo? Porque sempre tenho medo, né, Miqueias? O novo gera medo. Sim. E aí eu lembro quando eu abri meu primeiro espaço, eu abri na T9 no setor Bueno. Já abri com a estrutura bem legal. E aí eu cheguei do Congresso do Rio de Janeiro, quando a TV Record me encontrou e outras rádios, e foi muito legal, foi quando as coisas expandiu. Então o negócio aconteceu muito rápido. E aí, com a graça de Deus, as coisas foram expandindo, foram crescendo. Eu falei, poxa, é muito injusto da minha parte não repassar isso para alguém. Porque, assim, é como se fosse uma missão, né? Você, em determinado momento da sua vida, estava passando por um problema, assim, que aparentemente não tinha solução. Exatamente. E aí você descobriu a solução, você pensou, não, a minha missão agora é contribuir com outras pessoas
pessoas. Exatamente. Aí eu falei, poxa, mas eu vou passar o meu conhecimento para frente, porque sempre, às vezes no início a gente tem essa questão de, sabe, de falar assim, mas eu estudei tanto, agora eu vou repassar e tal. Aí eu entendi que era propósito. Aí quando eu entendi que o Senhor tinha permitido talvez eu ter tantas estrias, que era para de fato eu ajudar outras mulheres. E aí foi quando não tinha como eu fugir. Quando o negócio é propósito, as coisas fluem. Olha e só. aí eu falei, poxa, eu preciso de passar isso para mais pessoas. Você é cristã? Sou cristã, graças a Deus. Olha, que maravilha. Sempre que a gente conversa com alguém, já conversei com várias pessoas, e a gente ouve as pessoas falando sobre propósito, a conversa tem um tom diferente, né? Porque, assim, propósito é algo que é mais forte que uma profissão, é mais forte que qualquer valor financeiro. O propósito, ele vai de encontro a outras vidas, né? Ele sempre tem o foco pessoas, ser humano, alma. Então, isso faz toda a diferença. E eu tenho aqui várias perguntas, certo, e que, com certeza, as nossas telespectadoras, o pessoal que está nos acompanhando agora, queriam fazer para você. Por exemplo, esse método serve para qualquer tipo de estrias? Sim, Miquel, ele funciona para qualquer tipo de estria, porque ele é um método que nós não utilizamos nenhum tipo de pigmento. Então, nós não utilizamos nenhum tipo de ácido. Na verdade, nós fazemos a indução de colagem percutânica. Então, eu, de fato, trato a estria. Então, se ela é uma estria recente ou se ela é uma estria antiga, o resultado ele é bem satisfatório desde a primeira sessão. E quantos por cento? Por exemplo, de 100%, quanto melhora? Então, o que acontece? Existem vários graus de estrias, existem vários tipos de estria, mas a melhora ela é significativa, em média de 97%. Tem paciente que eu consigo entregar um resultado 100%. Uau. Porém, nem tudo na vida da gente é 100%. Sim. E eu trabalho com ser humano, eu trabalho Sim. com pele. Então, eu não consigo falar, olha, é 100%, mas que é uma melhora ao ponto da paciente ter a autoestima dela de volta, conseguir colocar um biquíni. Eu tenho centenas de depoimentos de pacientes me agradecendo. Olha, doutor, há muitos anos, eu tenho casos seríssimos. Olha, há muitos anos eu era casada e eu nunca tinha feito uma viagem com meu esposo, hoje eu viajo com a minha família. Então, assim, são centenas de depoimentos e o resultado, ele é incrível. Então, 97% a gente consegue entregar de resultado, mas não é uma via de regra. Depende do grau das estrias e do tipo de pele. Olha, eu compreendo que mais pessoas precisam mesmo conhecer esse assunto, né? E que bom que você está aqui conosco hoje, trazendo essa informação. E, aqui, tem mais uma pergunta aqui. Qualquer profissional da estética ou da saúde pode executar, e aí a gente fala do método que está disponível lá no Hotmart, as pessoas têm acesso. Qualquer profissional da saúde hoje ele pode executar esse método? Então, Miquel, isso é uma pergunta muito boa, as pessoas têm muita dúvida sobre isso, né? Esse método, sim, porque ele não é um método invasivo, ele vai trabalhar apenas a nível dérmico. Então, qualquer profissional da saúde, da estética, que tenha o interesse de realmente, né, tratar as estrias, ajudar outras mulheres a ter a autoestima de volta, elas sim, depois de estarem habilitadas, elas conseguem executar o método com exatidão e entregar excelente resultado. Maravilha. Nós temos mais perguntas aqui. Como surgiram os espaços Bioestril? Tem espaços? Fala um pouco pra gente aí. É bem bacana essa história de como surgiu o espaço Bioestril. Eu vou voltar um pouquinho sobre o propósito. Sim. Então, como eu te disse, né, eu comecei na T9 no setor Bueno. Lá era uma clínica de estética onde a gente oferecia outros tipos de trabalho estético. E aí, depois eu migrei para um outro espaço onde eu tinha 8 salas de procedimento, já com mais de 8 profissionais trabalhando comigo. Mas o tratamento das estrias era algo que segurava 70% do faturamento. E aí logo veio a pandemia e aconteceu um negócio assim que tudo ficou mais caro, né? A gente sabe que a mão de obra ficou um pouco mais cara, os insumos ficaram um pouco mais caros. E aí foi quando eu decidi fazer uma autoavaliação. Na época, quando eu comecei a observar que para mim executar outros métodos que eu executava, como limpeza de pele, queda capilar e outras coisas, eu tinha um custo muito alto. E aí, quando eu percebi que esse custo para atuar na área da estética estava onerando muito, eu fiz uma autoanálise e a gente percebemos que o tratamento das estrias ele me dava um retorno melhor e eu faria um investimento menor. E aí foi quando eu decidi mesmo deixar de atuar nas outras áreas e migrei totalmente para o tratamento das estrias. E aí eu conheci uma pessoa maravilhosa que foi o Reginaldo Borges, que, sabe, pegou na minha mão e falou, cara, vamos caminhar junto que esse tratamento tem solução.
e foi quando tudo aconteceu, os espaços Bioestril. Então, hoje eu tenho um sócio que também é responsável pelos espaços Bioestril. Hoje nós temos uma clínica Bioestril aqui em Goiânia, temos uma clínica exclusiva também em Caldas Novas. Eu mudei para Caldas Novas tem pouco tempo. Agora eu vivo na cidade que todo mundo vai passar férias. Todo mundo me pergunta como é que é morar em Caldas Novas. Eu sempre falo, olha, eu vivo na cidade que você vem passar férias. E é isso, então. E já temos centenas de licenciadas, então tem muitas licenciadas já por todo... temos licenciada no Nordeste, temos bastante licenciada na região do Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, são centenas de licenciadas. Olha, gente, que maravilha, estou conversando aqui com a doutora Adriana Brito, ela que é biomédica, especialista em dermatofuncional e fundadora do método Bioestril, tratamento das estrias. Que maravilha, gente, isso é tão importante porque, assim, é autoestima, é vida, né? E eu até compreendo essa mudança, essa migração sua direto para esse assunto, porque isso é muito nobre, né? Você resgata a vida, a liberdade de várias mulheres, isso faz uma total diferença. Total diferença, na verdade, assim, da família inteira. Eu tenho casos tenho histórias, né, de pacientes que os filhos às vezes reclamavam porque a mãe não tinha coragem de ir a um clube, porque não ia à praia, o marido já não tinha, sabe, aquela liberdade de fazer uma viagem em família, ou quando fazia, a mulher ficava ali toda escondidinha, sempre com uma canga, sempre com um negócio cobrindo, sabe? E hoje já não é mais uma realidade, então a gente reconstitui mesmo ali o laço familiar, reconstruir a autoestima da mulher. E do homem também, tá? Nossa, quero te contar. É verdade, porque existem estrias também no homem. Sim, e tem aumentado muito. Sim, muito. Principalmente, muito. Né, os crossfiteiros aí que querem ficar tudo bombadão, malhado. Então, a hipertrofia muscular, ela causa um rompimento também das fibras de elastina e de colágeno, dando a estria no homem. Então, hoje é muito comum. Hoje já tem um percentual bem grande de homens buscando a clínica para tratar as estrias. Interessante. E aqui, ó, tem uma pergunta muito interessante aqui, que é o seguinte: quanto um profissional de estética pode faturar em média hoje com esse método, né? Porque com certeza tem gente aqui nos assistindo falando assim, nossa, eu preciso passar por esse método, eu preciso receber esse tratamento. Exatamente. Mas existem outros profissionais da saúde falando assim, não, eu quero aplicar esse método, né? E aí, como é que é esse faturamento hoje? Então, foi quando eu fiz a minha escolha, né, Miquésia? Eu fui olhar custo e benefício. Hoje a gente consegue ter uma rentabilidade bem legal com o tratamento das estrias, porque ele não tem um valor tão oneroso para o cliente, né? Custa em média aí de R$290 cada sessão. A quantidade mínima que um paciente faz é 3 sessões, porque isso aí já foi testado e comprovado que para eu entregar um resultado satisfatório é no mínimo 3 sessões. Mas é acessível, muito acessível para um problema que mexe com toda a estrutura da gente. Exatamente. E o que é legal? Que o profissional que quer atuar nessa área, ele não tem que fazer um grande investimento. Eu vim do outro lado da estética. Onde que para mim fazer qualquer procedimento eu tinha que investir muito. Sim. E já com o tratamento das estrias, é até legal você me perguntar isso, porque às vezes as pessoas verem a estrutura e acham que precisa de fazer um grande investimento. E, na verdade, não. Para o tratamento das estrias não tem que fazer um grande investimento e você consegue ter um retorno bacana, né? Dá para fazer uma continha aí, se você atende, por exemplo, cobra 290, 3 sessões, se você atende 2 pacientes, por exemplo, por dia, então faz as contas a 30 dias, dá um faturamento acima de R$10 mil mês. E como é que você vê a vida dessas pessoas, dessas licenciadas, assim, sendo transformada? Qual é a sensação que te dá? É a sensação de dever cumprido. E para mim, que sou mãe, é como se eu tivesse... Porque transforma 2 vidas, transforma a vida de quem se torna um licenciado e transforma a vida do paciente, né? Exatamente. E por isso que eu falo que é propósito. Então, por mais que eu tentei fugir disso, eu não consigo. Então, além de eu ajudar as pessoas a ter a autoestima de volta, e quando eu vi a quantidade, é um dado muito grande, 90% das mulheres pós a gestação, elas têm estrias. Sim. E 70% da população geral do Brasil tem estria. Sim. E eu conversava lá em casa com a minha esposa, acho que ontem o Borges entrou em contato comigo, falando do evento, eu falando para ela, vou conversar com a mulher, ela trabalha com tratamento de estrias.
E ela falando assim, meu bem, eu dou graças a Deus que eu não tive esse problema. Mas assim, a gente tem mãe, tem sogra, tem avós, cunhadas, irmãs, uma série de mulheres ao redor da gente. E assim, é um número bem assertivo. É 90%, não sei, ou mais, desenvolve estria no período de gestação. Exatamente. E o que acontece, Miquel? Antigamente, né, minha avó, sua avó, a avó da sua esposa, por que as mulheres antigamente não davam tantas estrias? Tinha 5, 6 filhos e não tinha tanta estria. A alimentação era totalmente diferente, né? Você plantava, colhia, comia, então você não tinha tanto hormônio, não tinha tanto sobrepeso. Hoje, infelizmente, né, nós sabemos que o índice de obesidade só vem aumentando, então com isso só vem aumentando as estrias, então a população está cada vez com mais estrias. E é por isso que eu falo que o Bioestril, ele é um método assim, que vai transformar a vida das pessoas daqui para frente. Já está transformando. Já está. E você que precisa conhecer mais sobre esse método aí, você pode entrar em contato agora com a doutora Adriana Brito. O Instagram dela é... deixa eu lembrar aqui. Esse é o Instagram profissional, né? Doutora Adriana Brito, _Bioestril. Doutora Adriana Brito, _Bioestril. Então você que está nos acompanhando, você pode acessar ela lá por esse Instagram. Tem algum canal aí, telefone, alguma coisa assim, um WhatsApp que está disponível para o pessoal entrar em contato contigo? Tem sim, a gente pode deixar disponível 62 8170 3096. 3096. Então vamos lá, nós iremos repetir novamente para você aqui, 629 8170 3096. Isso mesmo. Tá aí, ó. 629-8170-3096. Você entra em contato com a doutora Adriana Brito, biomédica, especialista em dermatofuncional e fundadora do método Bioestril, tratamento das estrias, que vem ajudando muitas mulheres. Doutora Adriana, deixe aí uma palavra para quem está sofrendo de estria, para quem quer mudar de vida, é porque assim, ó, empreender é algo muito interessante, né? E a gente tem que sempre aproveitar as oportunidades que chegam até nós. Às vezes a pessoa está na área de estética aí há muito tempo falando assim, como é que eu faço para aumentar aqui o meu leque de atendimento, né? Eu só sei fazer isso na área da estética. Essa é uma oportunidade brilhante. Então, eu quero que você deixe uma mensagem nesse sentido. E para quem está precisando de tratamento também, a solução, eu estou aqui, conte comigo. Exatamente. Então, assim, para quem sofre com estria, que né, não tem mais autoestima, não consegue colocar um biquíni, não se sente bem, eu quero que vocês entendam que estria tem tratamento. Então, aqui em Goiânia, nós temos uma clínica especializada mesmo, que fica ali nos Jardins Viena. Então, o propósito é atender pacientes que sofrem com estria mesmo. Temos também a clínica em Caldas Novas, especialista no tratamento das estrias. E a estria tem tratamento, minha gente. E tem licenciadas pelo Brasil todo. E para quem né, já atua na área da estética, para quem já atua na área da beleza, ou mesmo para quem não sabe, está querendo empreender e não sabe como começar, é uma excelente oportunidade, porque não tem necessidade, né, de passar 4 anos dentro da faculdade para você começar a atuar nessa área, se tornando uma licenciada Bioestril, onde consegue ter um faturamento bem bacana. E o mais importante, minha gente, que não é sobre só valores, e sim sobre transformar vidas. O que eu mais falo e prego o tempo todo é que Bioestril transforma a vida de quem está recebendo o tratamento e transforma a vida também de quem é a profissional que está executando. E aí transforma tudo. Toda a diferença, vai ter uma vida próspera. Então, 629-8170-3096, você fala com a doutora Adriana Brito. 629-8170-3096. Foi muito bom conversar contigo, é sempre bom conversar com pessoas que trazem, de fato e de verdade, assim, algo concreto, porque hoje a gente tem muitas pessoas que vendem, são métodos, são não sei o quê, mas que não tem nada de concreto, né? E você está nos trazendo aqui uma informação que é uma informação concreta, testada, aprovada, há mais de 7 anos. E assim, é algo muito peculiar. Gente, você muda a autoestima de uma pessoa, a confiança de uma pessoa que está necessitando. Então, isso é muito bom e eu fico muito feliz de poder passar esse assunto aqui, essa informação para as pessoas. Que bom, fico muito feliz, eu quero agradecer também, né, pelo convite de estar aqui. Eu não falei comecei a falar e não finalizei sobre o Reconstruderm, que é um produto que também
É um produto que já é industrializado, autorizado pela Anvisa. Então, o segredo desse nosso método é o Reconstruderm. Por quê? Todo paciente que sofre com estria miqueias, ele já tem uma certa insuficiência elastina e a colágeno. Então, foi aí que entrou a farmácia. Então, devido a passar mais de 6 anos dentro do laboratório de manipulação, pelo balcão de drogaria, eu percebi que para o paciente ter um resultado satisfatório, ele precisa, de fato, ter um produto que potencializa a cicatrização. E foi aí quando eu desenvolvi essa fórmula, juntamente com químicos e farmacêuticos, e hoje nós já industrializamos esse produto, então ele já é industrializado. Olha só, então a fórmula foi desenvolvida A fórmula é por você. minha, exclusivamente minha, bacana. portanto, juntamente, né, com outros profissionais da farmácia, Muito como bom. químico e farmacêutico, hoje nós conseguimos industrializar esse produto e nós já disponibilizamos para o Brasil todo. Então, onde tem licenciadas, elas também já têm esse produto, né, para revenda. E é por isso que Bioestril é diferente de tudo que as pessoas verem no mercado, porque a gente faz o processo, né, e tem o produto que vai potencializar a cicatrização. Por isso que eu consigo dar um resultado tão satisfatório. Maravilha. Tá aí. Te agradeço muito aí por essas informações, por estar aqui. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades. Espero que sim, gostei muito. E para a gente falar aí sobre esse assunto que com certeza é de muita relevância. Sim, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, foi uma honra.